Paz do Senhor Jesus, igreja. Tudo bem com vocês? Pode se sentar, por gentileza. O Mateus me introduziu aqui na palavra e Deus me fez lembrar de quando eu cheguei aqui, Mateus, há 17 anos atrás. Nós éramos meninos, adolescente, caminhando para a juventude, há 17 anos atrás. E Deus pôde falar no meu coração nessa noite, que Deus é um Deus de gerações. Nós estamos numa igreja de geração. Que bom estar aqui ministrando a palavra de Deus nessa noite. Existe todo um contexto de estar neste lugar e olhando para trás, percebendo que valeu a pena, porque após 17 anos nós estamos de pé. Nesse percurso, algumas pessoas deixaram de caminhar com Cristo, mas eu louvo a Deus por ter me sustentado, por ter sustentado os meus irmãos e hoje celebrar a Deus neste lugar. Quero agradecer a oportunidade nessa noite ao nosso pastor presidente, pastor Abinair, pastora Meire, que nos confia esse microfone, aos demais pastores que caminhamos no dia a dia, pastor Samuel, Miguel, pastor Lucas, Mateus. Que Deus abençoe vocês. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no livro de Daniel e vamos juntos nessa noite examinar as Escrituras que permanecem nos céus e é revelada aos nossos corações através da palavra de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta no Daniel capítulo 6. Já foram ministradas canções que refletem esse contexto de Daniel. O livro de Daniel vai trazer com muita força, com muita segurança, sobre a fidelidade. Foi com fidelidade que ele conseguiu, aliás, que ele foi enviado para a cova. E foi com fidelidade que ele conseguiu sair da cova, ileso, intacto, invicto. Ele não saiu confuso, ele não saiu perturbado, ele não saiu com nenhuma marca, nenhuma sequela, porque o nosso Deus estava ali com ele. Foi com fidelidade que vários outros da Bíblia Sagrada conseguiram caminhar, escrever a sua história, escrever o seu capítulo e deixar um legado nas Escrituras para que nós venhamos aprender e meditar nessa palavra de dia e de noite. Sem essa palavra não conseguiríamos estar aqui, caminhar nesse mundo. E ao examinarmos essa escritura, nós vamos perceber o quanto tem sido necessário a palavra de Deus dentro de nós. Não só fazer a leitura, pastor Pablo, mas sim ler, entender, compreender e frutificar dentro daquilo que a palavra nos orienta. No livro de Daniel 6, eu vou ler apenas o versículo 4. Então, os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Amém. Nós estamos diante de um texto muito conhecido,
Ontem à noite, conversando com o Ravi, falei, quantas historinhas você já conhece? Aí ele pontuou umas 3, 4, e Daniel estava na pontuação que ele fez. Um texto conhecido, que desde pequeno nós temos compreensão, entendimento da mensagem que ele nos traz. No capítulo 1, Daniel é levado junto com os seus amigos e permanece fiéis. Cativo em Judá, levado para a Babilônia, ele e seus companheiros, e o primeiro capítulo ele já demonstra uma fidelidade ao Senhor. No segundo capítulo, Daniel interpreta sonho de Nabucodonosor sobre os planos futuros que aconteceriam. No 3, seus amigos são lançados na fornalha, mas Deus os livrou. No 4, ele continua interpretando sonhos sobre o orgulho do rei, mas Deus conseguiu restaurar aquela situação. E por último, no capítulo 5, interpreta o sonho que anunciou a queda de Belzazar. E o capítulo 6 de Daniel, ele vive um momento de exaltação. É importante entender que quem está no capítulo 6 já passou pelo 1, já passou pelo 2. No 2 pode ser que ele esteja aflito, sem entender o que está acontecendo. Passou 3, 4, e ele chega no momento muito importante da sua vida. Daniel tinha uma sabedoria oriunda de Deus, um jovem exilado, cativo em Judá, levado para a Babilônia através do rei. Um jovem que deixa sua pátria, que deixa seus costumes, que deixa o seu idioma e vai morar e é transferido para uma pátria que não é sua. Um jovem educado no serviço império, muito disciplinado. No primeiro momento ele acompanha ali 2 reis, que antecede o capítulo 6, e ele vai escrevendo a sua história. E a primeira mensagem que eu aprendo nesse contexto, que eu e você precisamos escrever a nossa história. De repente hoje é o capítulo 1 da sua vida, de repente é o capítulo 6 da sua vida, e nós vamos compreender que por mais que Daniel era um jovem sábio, um jovem que tinha suas experiências com Deus, problemas, situações inesperadas, edito, ordens, não faltou para que viesse de frente, ao ponto dele querer desistir, dele querer paralisar. Isso nos encoraja a prosseguir, igreja. Isso nos encoraja a caminhar. Nós não nascemos para ficar estacionado. Não existe quem vai vencer, quem vai sofrer, quem vai vencer. Não tem cartas marcadas para mim e para você daquilo que vai acontecer. Mas vai depender muito da nossa confiança, da nossa experiência em Deus. Diferente do que nós às vezes pensamos quando ouvimos a palavra de Deus referente a Daniel. No capítulo 6, Daniel já aproximava dos seus 80 anos. Tem alguém aqui nessa noite, acredito que sim, que tem 80 anos? Acho que é uma Maria. Fique de pé, uma Maria, por gentileza. Conseguem filmar? 86. Imagine uma pessoa de 86 anos sendo colocado na cova. Como estava o coração de Daniel naquele momento? Um jovem que tinha plantado
um jovem, um homem que tinha conduzido a sua vida mediante a palavra de Deus, mediante os seus conhecimentos, suas experiências, e chegar aos 86 anos e passar por isso, ser perseguido, ser lançado numa cova. Tenho certeza que Daniel passou momentos de muitas aflições, de preocupações, mas ele tinha experiências com Deus. Ele tinha intimidade com Deus, e isso foi suficiente para ele ser lançado na cova e abraçar com as reservas que ele conquistou nesses 86 anos. Igreja, nós precisamos dessas reservas. Nós precisamos, além de ler, viver, compreender aquilo que Deus tem para nós, diante das suas escrituras. E Daniel vai nos ensinar muito bem. Quando nós olhamos a integridade moral de Daniel, dentro de toda a liderança que ele participou, Daniel foi prefeito, Daniel foi governador, Daniel foi conselheiro, Daniel foi chefe dos magos, e nesse momento ele é presidente, com mais de 80 anos, possível investigar, analisar a vida dele. E quando nós olhamos sobre a integridade moral, política, a liderança dele, eles não conseguiram encontrar nada na vida de Daniel, a não ser o costume que ele tinha. Então Dário vê a extensão do seu governo, ele tende a recolher muitos impostos, levar alguns prejuízos, e ele decide levantar 120 províncias, ao mesmo tempo 120 presidentes, para estar no governo, para estar na liderança daquelas províncias. Possivelmente, cada um, dentro deles, dos 120, ele escolheu 3 presidentes, e um deles era Daniel. Possivelmente cada um ficaria responsável por 40 províncias, somando 120. E Daniel começa a desenvolver o seu trabalho, a desenvolver a sua liderança, ocupando o mesmo espaço que mais 2 pessoas ocupavam. Do lado direito, Daniel tinha um companheiro que ocupava o mesmo espaço. Do lado esquerdo, da mesma forma. Enquanto nós estamos ocupando o mesmo espaço que os demais, está tudo bem. Mas a partir do momento que nós começamos a sobressair, a coisa começa a complicar para o nosso lado. E a Bíblia diz que então, mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. O rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. E Daniel começa a desenvolver, começa a brilhar naquela liderança, e as pessoas começam a ficar incomodadas com ele. Mas dentro de Daniel havia esse espírito excelente. Outro dia o pastor Oséias trouxe essa palavra, essa ministração, numa reunião de ID com o pastor Abinael. Ele trouxe referente ao espírito de excelência na vida de Daniel. E esse espírito de excelência, ele precisa estar aceso dentro de nós. Quem tem um espírito excelente é diferente. Quem tem um espírito excelente tem uma tendência de estar mais na frente, de caminhar mais longe, de ter mais iniciativa, de cuidar mais da obra de Deus, de ser um provedor na sua casa, no seu lar. E nessa noite nós podemos aprender
e levar comigo, levar com você nos nossos corações, referente a essa excelência. Meu irmão, se você vai fazer qualquer coisa, seja ela na vida profissional, espiritual, na sua casa, na sua família, procure fazer com excelência. Não faça de qualquer jeito. Se é para servir, sirva com excelência. Se é para chegar mais cedo, para se organizar, a gente chega mais cedo, se organiza. Nós temos relatos que fortalecem essa atitude, essa virtude que precisa estar dentro de mim e dentro de você. E no capítulo 4 eles percebem esse desenvolvimento de Daniel. Eles começam a conversar uns com os outros. Precisamos parar, Daniel. E começaram a investigar a vida de Daniel, caminhando com ele ali, observando a liderança, o ambiente, as províncias que ele estava responsável daquele tempo. Eles não conseguiram encontrar coisa alguma. Nas reuniões, nas conversas, eles não conseguiam pegar nada referente a Daniel, que eles pudessem usar contra ele. Começaram essa perseguição. E eu anotei aqui: bendito o homem que dá trabalho para o inferno encontrar alguma coisa, igreja. Bendito o homem que dá trabalho para o inferno procurar alguma coisa. Essa palavra foi muito forte falou muito forte comigo hoje, porque nós estávamos aqui pela manhã, e 9h40 da manhã foi um oficial de justiça lá no meu apartamento. Neiriane estava lá com o Ravi e ele. E nós não estávamos esperando ninguém. Chegou lá um oficial de justiça procurando o Bruno. Aí a Neiriane achou estranho. Aí ele falou: se você é Gisele? Ela falou: não. Nós temos uma intimação aqui para o senhor Bruno. Essa pessoa subiu sem interfonar, sem falar alguma coisa, alguém abriu. E ela subiu e de repente ela estava dentro da minha casa. E quando puxou os documentos, não era o Bruno, não era eu. Aí quando eu cheguei, depois da consagração, ela: meu bem, o oficial de justiça veio aqui procurando o Bruno. Eu falei: misericórdia, o que eu fiz? E eu fui e falei: caramba, será que não é eu mesmo? Sou eu mesmo? Que estranho, bater na nossa porta, tão invasivo assim, né? E eu fui e anotei isso aqui. Eles não encontraram nada lá em casa. Que bom. Não era eu, Bruno, Neiriane, não era a Gisele. Eles foram embora. E quando eu estava fazendo o resumo dessa palavra, eu lembrei: bendito o homem que dá trabalho para o inferno pesquisar, procurar, encontrar alguma coisa. Alguns pastores, é só deixar o celular desbloqueado, que possivelmente vai encontrar alguma situação, algum local que nós acessamos, alguma conversa que não deveria estar ali. Mas Daniel não. Eles não encontraram nada na vida de Daniel. Daniel tinha identidade de compromisso com Deus. Daniel era fiel àquilo que o Senhor confiou a ele. É possível ser fiel, igreja? Diga amém. Estão compreendendo a palavra de Deus? Vocês estão caladinhos? Mas está tudo bem, né? Glória a Deus. E não acha nada na vida de Daniel. E o defeito que eles achavam na vida de Daniel era porque ele orava 3 vezes ao dia. Que defeito bonito.
Que defeito maravilhoso. E eu louvo a Deus porque a nossa igreja, a nossa liderança, os nossos pastores nos impulsiona todos os dias a viver uma vida de adoração, uma vida de oração. E é orando e é adorando ao Senhor que nós vamos tocar o céu de alguma forma, algum dia. Se Jesus voltar para mim ou para você hoje ou amanhã, nosso legado, nosso capítulo tem que estar intacto, assim como Daniel nos traz essa reflexão nessa noite. E o versículo 7, eu queria que projetasse aí, por gentileza. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Naquele tempo, a lei, as ordens de Medos e Persas, uma vez que eles saltavam o edito que o rei selava com o seu anel, não existia nada para voltar atrás, para revigorar. E Daniel, quando soube dessa orientação, dessa intimação, desse edito, Daniel estava fora da sua casa. A Bíblia não vai ser tão clara se ele estava em alguma reunião, em alguma casa, na rua, mas diz que ele estava fora de casa. E eu trago outra orientação e outra verdade que eu e você precisamos ter, sair daqui nessa noite. Edito que vem do inferno, situações inesperadas, aquilo que vem para afrontar a sua casa, aquilo que vem para te desestabilizar a sua família, é uma doença, é uma notícia, é uma traição, não pode alterar o seu endereço. Eu sei em quem eu tenho crido. As minhas experiências vão fazer que no momento inesperado eu tenha equilíbrio. Eu pude lembrar de um momento, há 2 anos atrás, que eu, a Neiriane e o Ravi passamos em Belém do Pará, onde nós fomos assaltados por completo. Naquele momento, foi embora o carro que eu trabalhava, o celular que eu trabalhava, minhas senhas, minha dignidade, meus sonhos, os meus projetos, estava tudo ali resumido em algumas coisas que eu carregava naquele dia. E chegaram sem pedir licença e levaram tudo. E naquele momento eu falei: Deus, eu não estava esperando por isso não. Eu não plantei isso. De repente foi essa mesma concepção que Daniel teve. O que eu estou fazendo na cova depois dos meus 80 anos? Eu não plantei isso. E naquele momento eu fiquei sem chão, sem esperança. Falei: Deus. E eu lembro, eu estava com outro celular, eu liguei para o meu pastor Felipe. Falei: pastor, o senhor está onde? Isso muito rápido, coisa de fração de 3, 5 minutos. Eu estou em casa. Eu falei: o senhor consegue me atender agora na igreja? Ele: consigo. Eu falei: por gentileza. E ele chegou lá, eu estava sem chão, tinha me acabado. Falei: meu Deus, e agora? Como que faz? Como que a gente caminha? O que está acontecendo? E ali eu pude compartilhar com ele o que tinha acontecido. Ele trouxe algumas experiências. E hoje também me fez lembrar que
daquele roubo. Eu lembro que outro dia eu estava sentado aqui, pastor, tinha gente tentando entrar no meu e-mail ainda. Ananindeua, Pará. Estava tentando entrar no meu e-mail. Aí chega um alerta de segurança, né, pelo Windows. Falei, misericórdia, depois de 1 ano, tem gente fuçando. Só que eles não conseguiram porque não tinha senha, né? Mas quando eles colocaram o meu e-mail, apitou no meu celular. Falei, Deus, depois de 1 ano essa perseguição, quem é que está fazendo isso? Mas passou. E após esses dias de dor, eu e a Neiriane começamos a orar, pedindo um direcionamento de Deus. Eu lembro que a pastora Lília um dia orou conosco. Cadê a pastora Lília? Ela estava aqui mais cedo. Ela orou com nós. E Deus usou para falar assim, ó: foi eu que soprei o vento. Amém. Amém. Mas o que me fortalece nessa noite, igreja, é que não teve alteração no endereço da minha casa. Isso foi numa sexta-feira. No domingo nós estávamos lá cantando ao Senhor. Eu lembro que algumas pessoas que trabalhavam comigo, no momento que eu conversava com o pastor, eles foram para o estacionamento da igreja me esperando, para me abraçar, para estar ali comigo, porque a situação foi devastadora, além do que nós perdemos. E no outro dia, no sábado, nós estávamos lá. No domingo nós estávamos ministrando também. E como se nada tivesse acontecido. E eles perguntando, como que você está? Como é que você dá conta? E eu louvei a Deus, porque Deus nos sustentou, igreja. Deus nos fortaleceu. Ele nos abraçou. Ele não deixou faltar. Esse é o Deus que nós servimos. Sabe por que Daniel foi para a cova dos leões? Não foi porque ele orou naquele dia. Foi porque ele costumava. Era recorrente. Não era só dia de domingo. Às vezes nós ficamos até 30, 60, 1 ano sem dobrar os nossos joelhos e ter um momento com Deus. Mas a Bíblia nos alerta nessa noite que nós devemos ter esse relacionamento. E o Senhor nos convida a relacionar nessa noite, a ter um momento, a prioridade com Ele, de entender o que Ele tem para as nossas vidas, de entender para que nós fomos chamados, por que estamos aqui, qual é o impacto que eu tenho na vida do meu irmão. E Ele vai te revelar. Ele vai fazer você enxergar aquilo que Ele tem para a sua vida. Você que nos ouve aí na sua casa, que está deitado, que está sentado, que está na cozinha, receba a presença de Deus aí onde você está. O Senhor está te chamando para um relacionamento. Ele deseja compromisso. E nós passamos essa tempestade. E Deus deu graça. E Deus está restituindo. E vai depender muito do nosso posicionamento para que nós venhamos viver a dupla honra. Daniel, quando nós entendemos o contexto, a história dele, nós podemos perceber quantas conquistas. A dupla honra foi notória na vida de Daniel. No capítulo 11, no versículo 11 vai falar que eles encontraram Daniel orando. No 12, ele se apresenta ao rei dizendo, né, o que aconteceu. Que eles encontraram Daniel. E no 13 eles vão trazer uma referência. Que há mais de 50 anos era a identidade de Daniel. Mas eles trouxeram à tona. Daniel já tinha sido presidente, governador. Aliás, ele era presidente, tinha sido governador. Igual eu trouxe no início da palavra. Mas eles vão falar que
Daniel, que é transportado de Judá, que é exilado, eles pegaram a pior referência que Daniel tinha, para ver se o rei Dário conseguia lembrar dele. E é assim que o diabo faz muitas das vezes. Ele pega aquilo que nós fizemos no passado e traz à tona. É isso que as pessoas muitas das vezes nos traz, os rótulos, a mim, a você. Mas eles não sabem o quanto eles glorificam a Deus, igreja, quando eles falam, aquele ex, aquele que bebia, aquele que prostituía, aquele que estava mergulhado na droga, lembra daquele? Eles só estão glorificando o nome do Senhor Jesus, porque eles reforçam que Deus ainda faz, que Deus ainda transforma, que Ele muda a história. E o rei ficou preocupado, porque ele sabia quem ele tinha colocado na cova. E a Bíblia vai dizer que naquela noite, a qual Daniel foi lançado na cova, ele não dormiu, ele não comeu. No palácio era de costume ter uma música, uma harmonia, uma musicalização, os instrumentos. Ele pediu para que nada ocorresse nessa madrugada. E no outro dia de manhã ele chega para falar com Daniel. E o versículo 14 vai dizer assim: ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até ao pôr do sol trabalhou por salvar. Mas como existia essa lei dos medos e dos persas, não podia voltar atrás, então ficou por isso mesmo, e Daniel foi para a cova. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei. 16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, Ele te livrará. A vida de Daniel já estava evangelizando esse rei. Ele já começou a reconhecer que na vida de Daniel existia algo sobrenatural. Ele já transferiu essa responsabilidade para o Deus de Daniel, porque ele não conseguia fazer nada. E para concluir, igreja, todos sabem do final. O Senhor fechou a boca dos leões, livrou Daniel. E a mesma palavra que dá o escape a Daniel, diz também que os inimigos de Daniel foram lançados naquela cova, no seu lugar. Daniel sai e seus inimigos entram. A família, os filhos. Às vezes nós podemos olhar como contexto de vingança, mas não vamos por esse caminho, porque cada caso é um caso. E Daniel saiu intacto, sem nenhuma marca, não teve dano algum. Aleluia, Jesus. Ninguém toca na sua vida quando você está com Deus. Você não perde quando está com Deus. Ninguém toca na sua casa, ninguém toca na sua família, ninguém toca nos seus negócios, na sua empresa, no seu ministério, desde que você esteja respaldado na presença de Deus. Pode vir um vento, pode vir as enfermidades, pode acontecer o que aconteceu com Daniel, com José, com Jó, mas você permanece adorando a Deus. Ninguém pode mudar o seu costume, nada vai alterar o seu endereço, porque você tem experiência com Deus, você tem estrutura, você tem relacionamento. Ele está com você em casa, na rua, nas decisões, nas escolhas. Isso é suficiente para que você possa sair intacto, ileso, invicto, sem nada. Fique de pé, por gentileza.
Eu quero dizer para você que veio, que saiu da sua casa nessa noite, a hora passou rápido, hein? Misericórdia. Eu achei que não ia dar conta de cumprir com o horário. Falta 5 minutos. Você que saiu da sua casa e veio para cá nessa noite, eu não sei qual é o capítulo que você aí se encontra, mas eu quero dizer para você que Daniel, nesse contexto, está no capítulo 6. Daniel não parou, Daniel não desistiu, Daniel não retrocedeu, Daniel ficou posicionado. E as maiores revelações apocalípticas acontecem agora a partir do capítulo 6. E vai para o 7 até o 12. E você sabe como que Daniel finaliza o capítulo 12? E tu, diga, e tu, porém, vai até o fim. Não desista. Continue escrevendo a sua história. Continue fazendo aquilo que o Senhor comissionou. Independente daquilo que você recebeu da parte de Deus. Coloca para executar com excelência. Para que haja fruto. Para que haja legado. Não faça de qualquer forma. Não faça relaxadamente. O mundo está fazendo com muita excelência. É muita inovação. O mundo caminha para uma transformação digital, uma tecnologia avançada. E a igreja do Senhor está além. Porque nós já sabemos onde nós iremos passar a nossa eternidade. Então, você que veio nessa noite, está proibido de parar. Está proibido. Toda fase difícil ela passa, mas depois vem a recompensa. E a recompensa pertence a Deus. Ele recompensará aquilo que você tem plantado, aquilo que você tem semeado. Continue fazendo bem, continue fazendo o seu melhor, e Deus o recompensará. Você que nos ouve nesse momento, que se identificou com algum capítulo da vida de Daniel, quero te convidar a continuar escrevendo a sua história. A melhor história que você pode contar e deixar para os seus filhos, para a sua família, deixar registrada no seu livro da vida, é a sua escolha certa por Jesus. Uma vez que nós escolhemos Jesus, diga, toda nossa vida é mudada. Você que ainda não fez essa escolha por Jesus, vocês que ainda não fizeram essa aliança, escolher Jesus, para que você venha passar a eternidade toda ao lado dele. Essa é uma noite de oportunidade. Às vezes sua vontade não é de estar aqui, às vezes a sua vontade não é de se render aos pés do Senhor, mas eu posso te garantir, permita o Senhor Jesus tocar o seu coração nessa noite, e você fazendo um gesto, dizendo, sim, eu aceito, sim, eu quero, toda a sua vida será mudada. Olha o que a letra dessa canção diz, ó. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu. Olha só. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Minha adoração. Exclusivo é o meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Quantos fiéis nós temos aqui nessa noite? De repente não tem ninguém para aceitar Jesus, mas tem alguém para meditar nessa palavra, para buscar essa integridade, para viver
juntamente com Jesus. O fato de estarmos aqui, igreja, não significa muita coisa, tá? Não significa muita coisa. Nós precisamos estar prostrados diante desse Deus, totalmente comprometido, da mesma forma que Ele é totalmente comprometido comigo e com você. Aleluia. Que Deus possa remover a pedra nessa noite. Em alguns momentos Ele coloca a pedra para que nós não venhamos fugir, porque nós precisamos passar pelo processo, assim como Daniel fez. Mas chega um momento que Ele tira a pedra, assim como Ele deu escape para Daniel, assim como Ele chegou em João 11 e retirou a pedra e chamou Lázaro para fora, e como Ele fez com Jesus. E Ele ressuscitou e está conosco, e Ele continua tirando pedra, coloca pedra, tira. E louvado a Deus seja pelas pedras, para que você não venha sair da presença dEle, para que você não possa escapar daquilo que Ele tem planejado para a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?